Olá, eu sou o Pedro, sou psicólogo e hoje eu vou falar minhas impressões do filme A Real Pain, A Verdadeira Dor. Para quem nunca viu o filme, recomendo que veja. Esse vídeo aqui tem spoilers, com certeza. O filme fala sobre dois primos que viajam à Polônia para homenagear a avó recém-falecida. Ela era sobrevivente do Holocausto. Então eles visitam alguns pontos, bairro judeu, até o campo de concentração. Esse é o plot do filme. O filme traz coisas bastante interessantes. Como o nome é A Verdadeira Dor, vou começar com essa experiência da dor e como ela impacta e é sentida de maneira diferente pelas pessoas. O contexto do filme é essa visita, essa excursão por locais onde aconteceu o Holocausto. Então é bem carregado emocionalmente. Mas tem pessoas em contextos, em situações muito diferentes. Tem descendentes de sobreviventes do Holocausto, tem pessoas que não só é descendente de poloneses, mas que não viveram isso, os descendentes saíram antes. Tem um personagem que sobreviveu um extermínio em Ruanda, depois se converteu judeu, então a experiência dele é completamente diferente. Então a gente consegue ver o impacto que tem nas gerações futuras, em pessoas que não vivenciaram aquilo. O próprio guia, ele é um historiador, então a forma de sentir a dor dele é muito diferente de quem é descendente. Para além disso, tem a relação dos primos, né, que são os personagens principais, o David e o Benji. E cara, quando eu vi o filme, eu lembrei muito da alegoria dos Porcos Espinhos de Schopenhauer. Eu conheci essa alegoria primeiramente por esse livro, que é Os Porcos Espinhos de Schopenhauer, A Intimidade de Seus Dilemas, 5 Histórias de Psicoterapia, da Deborah Lupnitz. Então vou apresentar a alegoria para vocês. Uma manada de porcos espinhos ia perambulando num dia frio de inverno. Para não congelar, os animais chegavam mais perto uns dos outros, mas no momento em que ficavam suficientemente próximos para se aquecer, começavam a se espetar com seus espinhos. Para fazer cessar a dor, dispersavam-se, perdiam o benefício do convívio próximo e recomeçavam a tremer. Isso os levava a buscar novamente a companhia uns dos outros. E o ciclo se repetia, em sua luta para encontrar uma distância confortável entre o emaranhamento e o enregelamento. Cara, quando eu vejo o personagem do Benji, eu lembro demais disso aqui. Para mim é uma caracterização quase perfeita dessa alegoria. Eu sinto uma necessidade muito grande nele em ter contato. Ele até fala pro primo dele, né? O primo pergunta, mas se ela quiser ficar sozinha? Ele fala, ninguém quer ficar sozinho. Então ele realmente demonstra muito interesse, muita necessidade em estar com as outras pessoas, mas logo que chega muito perto, aí eles já começam a se espetar. Então David é um personagem muito mais contido, menos expressivo, ele fica mais na dele, enquanto o Benji é completamente oposto. Ele apresenta tudo que tem ali já de cara, e o David admira muito isso, na verdade. Logo aquela cena em que ele chama todo mundo para tirar umas fotos no memorial e o David não participa. Primeiro ele acha meio constrangedor, no fim ele está se sentindo meio isolado. Então também é uma outra característica, olha como ele não se aproxima, né? O porco-espinho não se aproxima, ele está com frio, ele fica ali se sentindo meio sozinho, meio ninguém sabe o que está passando comigo, é muita contenção para evitar o espinho. E o Benji é totalmente o contrário, ele se aproxima, se espeta, se afasta e se aproxima de novo muito rapidamente. Quando eu li entrevistas do diretor, ele falava sobre ele querer apresentar a experiência agridoce, como as experiências têm esses lados bons e lados ruins. Eu acho que isso passa muito pelo filme, e as relações também são agridoces. Então elas têm admiração, mas eu tenho também um ressentimento, eu tenho preocupação, tem coisas muito boas e muito ruins. A relação dos primos é muito assim, eles têm memórias extremamente positivas, mas tem histórias que marcaram muito, são bastante pesadas, tem bastante frustração entre eles. E até mesmo o fim do filme, né? O Benji ficando no aeroporto
para mim, é uma representação bem clara disso, da distância saudável, assim, que eu consigo ter. Não dá para se aproximar tanto assim das pessoas, porque a gente vai se espetar. Eu acho que aí também tem uma coisa entre o David e o Benji, de ter uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração de se relacionar com outras pessoas. Tanto eu me frustrar com o outro fazendo algo que eu não quero que ele faça, como eu lidar com a frustração do outro querer que eu faça algo que eu não vou fazer. Então, eu me frustrar com o outro e o outro se frustrar comigo. Eu acho que essa relação está muito próxima. Eu sinto o Benji, e aí não é nenhuma teoria psicológica, é a minha sensação mesmo, que ele tem um interesse genuíno nas outras pessoas. Ele realmente quer estar com as pessoas, ele quer se aprofundar, ele entra no mundo das outras pessoas. E isso é bastante encantador, ele agrega demais no primeiro momento. Mas quando chega no segundo momento, com a profundeza, com a aproximação, ele vai ter que encarar o fato de que ele próprio pode frustrar a expectativa de outras pessoas. Eu acho que quando eles contam a história deles, isso passa demais. Passa pela avó, passa pelos pais, passa por eles próprios. Então, a sensação que dá é que antes de chegar nesse momento que eu vou poder frustrar o outro, eu já saio. Então ele cria uma situação meio caótica, ele sai da situação e evita que exista frustração, ou que a frustração não seja sobre ele, seja sobre a situação. E o David parece justamente o contrário, não quer se aproximar para ele não se frustrar com a outra pessoa. Porque ela vai ter as decisões dela e aí eu vou me frustrar com ela fazendo algo que eu não acho que é o melhor para ela. Então a relação deles tem bastante amor, dá para ver que tem bastante carinho, mas é muito marcada por isso, essa dificuldade de lidar com a frustração de se relacionar com as outras pessoas. Eu gostei bastante da experiência de ver esse filme, acredito que tenha bastante espaço para reflexão, para a gente sentir algumas coisas, a busca por autenticidade dos personagens, os temas de empatia, a busca por significado da dor para cada um deles ali, a necessidade e dificuldade de a gente se relacionar, de como a proximidade traz algumas questões difíceis da gente lidar. E, no geral, é um filme divertido, é engraçado também em vários pontos. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo também com as minhas percepções sobre ele.